Olá, bom dia! Mais um dia aqui no Devocional Lioness. Foi um mover tão grande para o dia de hoje e a gente foi se dando conta ao longo da caminhada. Mas eu vou, antes de tudo, de contar essas revelações para vocês, eu vou apresentar o projeto. Nós somos quatro amigas. Sou eu, Janaína, Renata André, Carla Campos e Sabrina Teio, falando de Me Descobrindo em Jesus, é a Carla que fala. Sabrina fala de corpo, alma e espírito. Renata fala de mente de Cristo, modelando Jesus. E eu falo de fé e graça. Então, nós iniciamos esse projeto fazendo Semeadora Plenitude da Camila Vieira, que é mentora de todas nós aqui. E ela tem um devocional chamado Plenitude, e nós começamos 40 dias consecutivos fazendo esse devocional, onde se formou esse grupo. E no meio do caminho, desafiei essas minhas amigas a escrever o nosso próprio devocional. E por que não você escrever o seu daqui a pouco? Por quê? Porque cada história é importante. O que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida é importante. Porque tem uma porção que Ele dá só para você. Tem revelações que são só suas. E tem coisas que só vão acontecer por sua causa. Porque Ele quer usar o que Ele colocou em você. Tem sementes que estão somente em você e ela vai germinar através de você. Então eu desafiei essas minhas amigas a fazer o nosso devocional contando um pouco da nossa história, modelando o devocional Plenitude da Camila. E aí nós dividimos em 40 dias também, 10 dias para cada uma, sendo um bloco de 10 dias para cada uma, falando na ordem que eu contei para vocês, que é Me Descobrindo em Jesus, que é a caminhada, né, desse momento da Carla, depois Corpo, Alma e Espírito, que é a caminhada, que retrata a caminhada da Sabrina, e Deus é tão perfeito que ele encaixou a gente perfeitamente. Mente de Cristo, que é a caminhada da Renata, e fé e graça, que é a minha caminhada. Não tem menos, não tem mais, não tem maior, não tem menor. Tem momentos espirituais diferentes que se complementam. Então, é esse o projeto que a gente está fazendo aqui. E o que que eu proponho? Que depois disso isso cresça e cresça através de vocês. Porque qual é o próximo passo de um projeto? Isso se perpetuar, essa semente, ela germinar e transformando frutos. Por exemplo, a Camila fala para milhões de pessoas. Essas pessoas falam para outras pessoas que se conectam, e essas outras pessoas se conectam com outras pessoas. Então, é uma corrente, é uma semente que dá frutos perpétuos e infinitos. Porque ela faz, através dela eu faço, através de mim vocês vão fazer, através de vocês outras vão fazer e vira uma semente se perpetuando através aí de outras mulheres, outras famílias, outras gerações, outras igrejas, os outros movimentos que vão se transformando e aí vão se multiplicando em sementes sem fim. Então, convida outras pessoas, convida outras mulheres, manda o link, compartilha. Por quê? Porque você faz parte do movimento. Você também é uma transformadora. Então você precisa entrar no movimento, receber e contribuir. O que que é contribuir? Lançar a semente para outras pessoas. Tá bom? Então eu te convido a fazer isso, ajudar a gente a divulgar aí o devocional. Hoje é o 20º dia, então estamos exatamente fincadas na metade do caminho do Devocional Lions, que em breve vai ser lançado. E é o meu quinto dia. Por quê? Porque está dividido em blocos de 10, são 40 dias. E a gente dividiu para ficar leve, porque a gente entende que a caminhada é leve. E aí, cada vez a gente intercala todas as segundas-feiras, às 9 da manhã. Então, uma semana é a Carla, outra é a Sabrina, outra é a Renata e a outra sou eu. Então, cada semana, uma das Lioness vem aqui e fala de um dia do seu bloco de 10 dias. Então, hoje a gente está falando de fé e graça. E
Jesuicidência, eu não vou nem falar essa palavra coincidência, porque o Espírito Santo está totalmente envolvido nisso. Quando a gente começou isso lá atrás, no ano passado, a gente não olhou para essas datas e para o que estava escrito em cada data. Hoje, Jesuicidência, ou o Espírito Santo falando, que dia é hoje, gente? Fala aí para mim, me ajuda aí. Fala da boca de vocês. Que dia é hoje? Alguém sabe? Que dia é hoje? 31 31. de Fala março. mais. Mais gente falando. Bora, Fala, abre gente, o fala aí. microfone. Que dia é hoje? Dia 31 de março. Março é o mês que a gente comemora o quê? Mês da mulher. É a Mês. mulher. É isso. Gente, isso não foi planejado por nós. Aqui eu estou trazendo para vocês um olhar espiritual. Nós não planejamos essa data, esse mês. Esse capítulo do meu Fé e Graça cair nessa data, nesse mês, e o que eu escolhi foi Provérbios 31. Ei, olhos espirituais. A gente só se deu conta que hoje é dia 31, eu e Renata. Quando ela foi falar dentro do grupo quem ia participar do devocional, eu falei: Meu Deus, Renata, eu tava com isso escrito. Aqui, eu vou mostrar para vocês. E não tinha me dado conta. Eu acordei hoje às 6 da manhã e a minha amiga Karina Scherfan estava fazendo uma live de provérbios, falando de Provérbios 31. Então Deus quer falar sobre isso com a gente aqui. E eu quero chamar vocês para ficarem atentos aos sinais. Porque eu aprendi uma coisa muito linda também. No sábado que eu compartilhei com vocês, no Lendo a Bíblia, em um ano com a Ariane. Milagre é diferente de sinais. Para quem é crédulo, já acredita, é milagre. Mas para quem é incrédulo, João chama de sinais. Por quê? Porque as pessoas ainda não creem, não acreditam naquilo. Então, isso é um milagre para mim, que sou crédulo. E quem não é crédulo, é incrédula, são sinais. Então, todo dia a gente está vivendo milagre, a gente precisa só aprender a enxergar, perceber ele. Vou começar. Identidade da mulher de Provérbios 31 é o tema de hoje. Clareza é uma característica que possuo e uso muito esse dom que Deus me deu a meu favor. Porém, não foi sempre assim. Com uma identidade destruída da mulher que Deus me fez para ser, tinha pensamentos, sentimentos e comportamentos completamente disfuncionais. Vivia fora do meu papel de filha amada, de esposa, de mãe, de profissional e de outros papéis que desempenho na minha vida. Estava sempre muito feroz. Como te contei anteriormente, fui por muito tempo uma fazedora profissional e achava que por fazer tanto merecia ser valorizada, validada e reconhecida pelos meus feitos, e não aceitava ser criticada de forma alguma. Visto que foi criada em um ambiente de críticas constantes e falta de validação. Me tornei controladora e tudo precisava ser do meu jeito e estar no meu controle. Não conseguia ter clareza, a clareza necessária para identificar o que era ser a mulher virtuosa de Provérbios 31 e o que eu vinha sendo. Foi então que um dia minha filha fez uma postagem na rede social, onde falou que eu era a mulher virtuosa de Provérbios 31, que ela conhecia. Uau! Me caiu uma ficha e me emocionei. Me despertou a curiosidade e fui ver na Bíblia quais eram as características da mulher de Provérbios 31. Mesmo conhecendo a Bíblia e muitas pregações citam esse versículo, eu nunca tinha sido intencional para saber o que ele dizia e o quanto da mulher de Provérbios 31 eu tinha. Foi fantástico só ter essa clareza. Nesse tempo, porque depois de convertida, mais de 80 cursos de inteligência emocional
minha identidade tinha sido completamente transformada e pude checar em Provérbios 31, de 10 a 31, que eu possuía sim as características dessa mulher e me vesti dela. Me apropriei e passei a viver como ela, porque eu sou ela e creio que você também pode ser. Quando nossa identidade está em Cristo, o Espírito Santo naturalmente te molda e te transforma, e na hora certa revela quem você se tornou. Compartilho essa experiência para que você tenha a oportunidade de visitar esse versículo bíblico e verificar quais características da mulher virtuosa de Provérbios 31 ainda estão adormecidas, porque elas estão aí e precisam ser despertadas para que você viva uma vida plena e abundante. Porque toda essa virtude já está em você, gente. Isso não está escrito, não. Talvez você ainda não esteja percebendo que você as tem. Ou talvez você não tenha ainda ativado essas características. E aí, o versículo que eu venho propondo é Provérbios 31, de 10 a 31. Porém, e aí eu ia ler com vocês, mas eu não vou ler só isso. Vendo a live da minha amiga hoje, mudei o caminho, né? Porque o Espírito Santo foi me conduzindo para esse lugar. E aí a Karina falou no devocional dela. Por que que acontece esse Provérbios 31? Tinha um porquê. As palavras da mãe do rei Lemuel. Eu também não sabia disso, porque a gente fica, às vezes, pensando e fragmentando as coisas sem saber em qual contexto elas aconteceram. Porque a gente fica acostumada a ler lá Provérbios 31, de 10 a 31, só as características certinhas que tem que ser. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ler inteirinho para saber em que contexto isso se deu. Então a gente vai ler inteiro, apesar de no devocional a gente estar dizendo para ler de 31, 10 a 31, tá bom? As palavras da mãe do rei Lemuel. Quem quiser me acompanhar pela Bíblia, capítulo Provérbios 31 inteiro. Número 1, vamos lá. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu? E como, filho do meu ventre? E como, filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes ou desejar bebida forte, para que, bebendo, se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Ou seja, essa foi uma profecia de uma mãe para um filho. São palavras da mãe do rei Lemuel para ele. Primeiro ela vai dizendo como ele deve fazer as coisas. E agora começa a mulher virtuosa. Primeiro ele fala das mulheres que ele não deve se envolver e de comportamentos que ele não deve ter por ser um rei e como ele deve julgar e fazer as coisas para o seu povo. E depois ele fala de uma mulher. Por quê? Porque a mãe sabe a importância que tem uma mulher na vida do seu filho, na vida de um homem. Vamos lá, mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a acharás? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho
e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa às servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus ombros de força e fortalece os braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também. E ela a louva, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. A mais excelente. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos. O deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Gente, que explicação maravilhosa do que é ser uma mulher virtuosa, né? Que explicação, porque aqui eu vejo o valor dela, ela é mais valiosa do que a melhor joia eleita, provavelmente à época que era o rubi. O coração do marido confia nela. Ela só faz bem e nunca o mal para esse marido. E por isso ele não precisa de despojo ou de olhar para outros lugares. Ela busca lã e linho, trabalha com as suas próprias mãos. Ela tem servas e ela orienta essas servas. Ela empreende, ela cuida da casa, da comida da casa, das coisas da sua casa. Ela empreende, ela compra propriedades. Então, ela lida com finanças, essa mulher, ok? Para que não deixe dúvidas para nós. Tudo isso, essa mulher, ela faz muitos papéis. E nós também, nos dias de hoje. Essa mulher é uma mulher antiga. A gente fala, os dias de hoje, a gente nos dias de hoje, Mulher de Provérbios é um livro muito antigo. E já estava lá a mulher virtuosa. Então ela levanta cedo, ela dá de comer a todo mundo, ela orienta as servas, ela examina propriedades, ela adquire propriedades, vai no mercado, ela se veste de púrpura e vestidos de seda, ou seja, ela cuida de si própria, né? Ela não teme o frio na sua casa, porque toda a sua família está agasalhada, está quentinha, está cuidada. O fato dela honrar esse marido e ser quem ela é, coloca o marido dela em mesas e lugares onde ele é admirado e recebido por anciãos. Tudo por causa da mulher. Veja bem, por causa desse papel. A boca dela sai sabedoria e beneficência. Ela não come o pão da preguiça. Seus filhos reconhecem nela. Ela é bem-aventurada. O seu marido reconhece nela esse valor. E isso, que são os frutos das próprias mãos dela, né, em Cristo, deixa, deixa ela às portas, né, externamente, né,
sendo louvada. Então, assim, como ser uma mulher de provérbios se eu não sei quais os papéis de uma mulher de provérbios? Então, primeiro de tudo, quero convidar vocês a escrever depois isso. Quais são os papéis da mulher de provérbios? É, cuidar da esposa, espiritual, esposa, mãe, profissional, cuida dos bens da família, financeiramente, ela compra propriedades e vê propriedades, ela cuida de si própria, da sua aparência. Então, assim, é uma mulher muito completa. Então, fica fácil para a gente aprender a modelar o que é ser uma mulher virtuosa. E quem diz isso? A sogra, porque era a mãe do rei que dizia para ele que tipo de mulher ele deveria ter. Olha que forte isso. Eu achei muito forte, gente. Hoje eu tô assim, até um pouco ainda tentando entender tudo que o Espírito Santo está querendo fazer e falar aqui. E eu vou compartilhar alguns acontecimentos com vocês para que vocês entendam a grandiosidade de como Deus está falando nessa manhã com a gente. Há um tempinho atrás eu estava viajando e a Rai me mandou uma mensagem. Ela é minha madrinha do casamento. Vocês já sabem que eu vou casar, já falei aqui algumas vezes, dia 19 de abril. E a Rai mandou um recado para mim que eu até postei lá na minha rede social. Nos próximos 31 dias, 31 de novo, gente. Quando ela falou comigo, faltavam 31 dias. Então Deus já estava falando comigo já na outra semana. Mas eu não tinha me dado conta dos 31 dias, tá? Porque não estava nada ligada. É que agora eu decidi ligar tudo, tô atenta. Nos próximos 31 dias, senti no meu coração que eu tenho que orar por você e pela sua família até o casamento. Então tinham exatamente 31 dias para o meu casamento e ela falou que ia orar diariamente. Olha isso. Hoje, dia 31, Provérbios 31. Acordo, Karina Cherfan falando de Provérbios 31. Não é coincidência, gente. Deus está falando. Deus está falando. Vou pegar meu devocional, quinto dia, está falando de quê? Provérbios 31. Mês de quem? Da mulher. Então Deus tem um propósito nisso. Ele quer falar com a gente sobre quem ele quer ou quem ele vê a mulher que nós devemos trabalhar para ser. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Deus quer falar com a gente através desse Provérbios 31. Não só de Provérbios 31, que a Karina me trouxe. Vamos ler Provérbios inteiro. Em que contexto e em que situação isso foi falado? Então, eu vi isso com muita importância também. Enfim, então eu estou ainda, como é que eu vou dizer? Até eu ainda estou processando aqui tudo que Deus quer falar, né? Então eu queria aproveitar, eu sempre gosto de ler tudo e depois compartilhar a palavra. Eu já vou pro Vivendo a Palavra, que aí a gente já faz essa parte também, e depois eu compartilho um pouquinho do que está dentro de mim aqui com vocês. Vivendo a Palavra. Foi uma das edições que estive no do Mulheres Experience, da minha amiga e mentora Camila Vieira, que me apropriei e vesti da mulher de Provérbios 31. Especificamente naquela edição, muito se falou da mulher de Provérbios 31. E como se isso não fosse o suficiente, tive a oportunidade de vivenciar essa experiência junto com a minha filha Manuela, a mesma que fez a postagem na rede social e algumas amigas muito amadas. Que Jumanji bíblico vivi nesses dias em Fortaleza. Recebi de presente a participação nessa edição. Profeta pastor Vitor Hugo me entregou uma resposta que fui buscar e derramou sobre mim galardão de profeta, mestra e doutora. E para confirmar essa palavra, uma grande amiga teve uma visão e Deus a instruiu a fazer uma chave de acesso ao jardim do Pai,
que somente temos eu, ela e a Camila Vieira. Foi tão forte o que vivemos lá que presenteei minha filha com um colar com pingente de rubi e Deus me instruiu a presentear a Camila com um colar de rubi para sempre lembrá-las das mulheres de Provérbios 31 que elas são. E pasmem, nenhuma das duas tinham nada de rubi. A Camila, meu Deus, eu não tenho nada de rubi. Então, assim, você vê como Deus vai se movimentando. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Tudo fala, né? O reino fala o tempo todo com a gente. E aí, queria compartilhar um pouquinho, trazendo para o meu momento que eu estou vivendo agora. Jesus, cidência ou não, o Mulheres Experience foi essa semana que passou, né? E eu queria muito ter ido, mas não consegui ir. Por quê? Porque eu tô com uma agenda super apertada para o meu casamento. Então, eu tô fazendo procedimentos no rosto, e aí não posso mais ficar roxa. E aí, além disso, eu tinha uma reunião importante, tinha uma feira para ir em Curitiba, que eu acabei não indo e ficando para uma outra reunião que eu tive no Rio de Janeiro de trabalho, e eu tenho viajado muito. E aí, acabei ficando por aqui, participando da reunião, fiquei rouca. Então, assim, vários acontecimentos. Essa semana não pude ir no Mulheres. E pasmem, do que foi o tema do Mulheres que aconteceu? De noivas. Elas se casaram lá com o noivo que é Jesus. Eu fiquei vivendo daqui um pouco com elas. Eu falei, meu Deus, tinha 200 noivas ali, eu tinha que estar lá. Mas talvez eu não tivesse que estar lá. E eu vou te explicar por quê. Porque talvez isso tirasse um pouco do brilho do momento que eu vou ter no dia 19. Esse é um ponto que eu entendi. Mas de lá, eu recebi tanto recado. Amiga, eu só lembrei de você. Amiga, você tinha que estar aqui. Eu senti muito sua falta. Amiga, por que você não veio? Amiga, por que você não está aqui? Nossa, como você. Eu lembrei. Então as pessoas falaram o tempo todo comigo de lá. E eu assistindo, achando tudo maravilhoso, a experiência que elas estavam vivendo. Se vestindo de noiva, e cada um vivendo a sua história de transformação a respeito de ser noiva, a noiva de Cristo primeiro, para se tornar essa mulher que Deus diz que a gente é, e virar essa mulher virtuosa para o seu esposo. Eu estou aqui recebendo, mas recebi orações fantásticas. E, obviamente, recebi ataques também. Minha filha bateu o carro no sábado. Fui na conferência na sexta. Foi maravilhoso a palavra que aconteceu ali. E aí no sábado esperei o Emerson para ir na conferência. Cheguei na conferência, assisti uma pregação, minha filha bateu o carro. Saí da conferência para acudir ela. Grávida, né? A Manu. A própria Manu, que falou da Provérbios 31, que fez o Mulheres Experience comigo, enfim. Ela acaba que os nossos filhos, de alguma forma, vão vivendo com a gente a graça, mas também, se não tiverem com cobertura, alguns ataques, né? E aí, estou atenta a tudo que está acontecendo, e tudo é espiritual, porque o mundo espiritual é real, né? Mas me senti tão amada pelo cuidado de Deus, pelo livramento de Deus, por tudo. E agradeci, Deus, obrigado. Não aconteceu nada, bateu o carro, ok. Seguro, resolve. Ninguém, não aconteceu nada com ninguém. Ela foi na perinatal, fez o examezinho. As meninas estão bem? Duas meninas, duas mulheres para o mundo que estão vindo aí. Então, tudo bem com elas, né? E aí, eu fiquei pensando como Deus é lindo comigo, né? É sobre fé e graça o tempo inteiro. Porque eu não estava lá. Mas eu me senti mais amada do que se eu estivesse. A própria Camila me mandou um recado. Você tá feliz? Eu senti sua falta. Você não estava lá. Aí mandei um recado para ela, falei mais ou menos o que estava acontecendo.
Falei, ó, ora por mim até o casamento. Porque aí a Rai já tá nessa caminhada de orar por mim até o casamento, que é madrinha. A minha outra amiga, que é a Ana Flávia, também já tá nessa caminhada de orar por mim. Aí falei com ela, e sabe o que mais? Eu vou falar com todas as minhas madrinhas para orarem por mim, e pela minha família, até o casamento. Porque é um casamento muito espiritual. E eu entendo que eu tenho recebido investidas por causa disso. Então, Rê, já sabe, né? Oração, que é minha madrinha também, a Rê. Então, peço oração para vocês também, com muita humildade, muito amor. Orem por mim até o dia 19. É importante. Esse ajuntamento de mulheres, ele faz muita diferença no mundo espiritual. É como se a gente estivesse acendendo a lamparina, deixando acesa, e quando tem alguém tentando assoprar a lamparina da outra, não tem jeito, tem uma do lado, vai lá, acende de novo, acende de novo. Não tem como apagar a lamparina de ninguém, porque a gente se fortalece, né, em oração, em cobertura. E aí eu até postei na rede social. Márcia André me mandou, que é a irmã do Paulo, me mandou um vídeo dela assim quebrantadíssima. Pegou a Oliveira, que é do meu convite, e começou a falar comigo, fazendo uma oração para mim, para minha família, que lembrou de mim, que, nossa, uma coisa mais linda do mundo. E eu falei, Senhor, o que é isso que eu só quero de mim diante disso? E fiquei muito quebrantada também, porque o que eu entendi o que ele queria. Ele queria que eu me, não que eu amasse ou que eu falasse de amor, mas que eu me sentisse amada, porque isso é diferente. Se sentir amada é diferente. E eu venho nessa busca no meu estudo de João, do Evangelho de João, é sobre o discípulo amado. Por quê? Porque Jesus falava para todos, mas por que João se sentia amado? Ou mais amado que os outros? Entende? É uma percepção. Eu me senti tão amada, gente. De tanta gente me mandando mensagem, recado, dizendo que sentiu minha falta. E falando que só lembrava de mim, que eu vou ser noiva. Nossa, assim, eu fiquei muito quebrada. E orações. Uma outra amiga me ligou, a Kátia Volpe. Jana, eu tava dormindo e eu sonhei com você falando assim, tô com medo. Uma hora antes da minha filha sofrer um acidente. Eu estava deitada, mas foi tão real que eu estava exatamente na posição que eu estava deitada e eu vinha na posição que eu estava deitada e você vinha, ficava em pé na minha frente e falava, tô com medo. E eu acordei com você falando, comecei a orar com a minha filha aqui, a Sofia. E aí comecei a orar, eu falei, poxa, eu tô vindo aqui ajudar minha filha que ela acabou de sofrer um acidente de carro. Eu ainda nem cheguei lá, nem tinha chegado no acidente. E aí ela falou, vamos orar aqui agora. E ela trabalha com libertação, né? A Kátia Volpe. Com a com aquela senhorinha Tânia Maria, não lembro o nome dela. Uma senhora que trabalha Tânia só com Teresa, Jana. Tânia Teresa. Ela é da equipe lá da Tânia Teresa. E aí ela falou: estamos entrando em oração agora. Aí entrou em oração, eu contei para ela do acidente, ela falou: então estou agora no relógio de oração por você todos os dias às 22 horas. Gente, Deus colocou um exército. Você tem noção desse cuidado? Deus levantou um exército. Porque deve ser tanto ataque, deve ter acontecendo tanta coisa que eu não consigo enxergar no mundo espiritual, que as pessoas começaram a se levantar sem mesmo que eu pedisse. Então, eu me senti muito amada, não só pela situação em si, mas pelo que Deus está fazendo, sabe? De levantar o seu exército de mulheres e colocar em meu favor. E além disso, colocar azeite no meu coração. Porque eu também já compartilhei com vocês aqui a minha dificuldade de me sentir, mesmo vendo cognitivamente, racionalmente, percebendo o comportamento, porque eu também sei fazer essa leitura e ver a congruência no comportamento da pessoa, no que ela fala, no que ela diz, que ela ama, mas eu não sinto. Por quê? Porque essa é a minha crença. O desamor construiu essa crença em mim, de não ser validada, elogiada, de receber o eu te amo, né? Então, essa é a crença que tá lá.
de esperar sempre alguma coisa acontecer. Mas Jesus amado, o que Deus faz na nossa vida? É coisa linda demais. Então, eu estou muito quebrantada com o que está acontecendo. E eu nem sei o que eu vou viver até o dia 19, porque eu já estou numa expectativa. Porque a minha percepção virou de uma maneira, eu falei, gente, o que Deus quer fazer? Eu não estou nem entendendo, sendo tomada. Inclusive, eu vou mudar a minha agenda dessa semana. Essa semana tem um impulso pastoral aqui, eu já fiz esse curso. E eu estava agendada para ir para o PCE, né, lá em São Paulo, e tem uma agenda no dentista e tudo mais. E eu nem sei como eu vou organizar isso, mas eu senti no meu coração que é aqui que eu tenho que ficar. Por quê? Essa musiquinha que eu não conhecia, apresentei para vocês, falou comigo. Primeiro, não é fanatismo, não é alienação. Primeiro, as coisas de Deus, as coisas dele em primeiro lugar. E eu tenho feito isso no meu casamento. Tudo aponta para o céu, para Jesus, para o que eu tenho vivido, para a Bíblia, do convite ao a lembrancinha final do meu casamento, tudo aponta para o reino, para Jesus, para uma experiência com Ele, porque eu entendo que quando a gente não vive uma experiência com Ele, a gente não é tocado. Então, esse tem sido a minha caminhada. Enfim, eu estou muito feliz, na verdade, eu estou chorando de felicidade porque eu estou me sentindo amada. Eu já me senti amada por Deus, mas eu estou me sentindo especialmente amada pelo exército que Ele levantou para orar por mim, um exército forte. Ele colocou gente de libertação, gente que caminha e fala para a multidão, que é a Camila. Ele colocou a Manuela me mandando recado, Márcia Andréia, as meninas de São Paulo dizendo que sentiram minha falta, a Margot me mandou mensagem. Gente. A Rai, que é minha madrinha, 31 dias antes do meu casamento, falando: vou começar a sentir no coração de começar a orar por você. Caio hoje aqui, dia 31 para falar de vocês, de mulheres de provérbios. Karina Scherfan hoje falando. Gente, eu, eu ainda vou escrever sobre isso, sobre todas essas percepções. Rê, quer compartilhar alguma coisa? Ah, é muito lindo ouvir você falando, ouvir sempre essas histórias, enfim, eu estava lá nesse Mulheres, né, e vi esse momento aí do galardão. Deixa eu ver aqui, peraí. E, e ver essa evolução, né? Eu que fui sua mentora lá atrás, eu posso falar com propriedade da sua transformação nessa mulher virtuosa, né? Você sempre foi uma mulher muito poderosa, mas eu vejo esse teu investimento e essa sua transformação através do mover de Deus, do Espírito Santo na sua vida, toda essa sua busca, né, por essa boa parte, por essa melhor parte, e o quanto isso nos transforma, né? Não só isso, mas também toda essa parte emocional e, sem dúvida, essa crença que você tinha até então, ela está sendo reprogramada com forte impacto emocional. Muito bom hoje, dia 31, a gente está falando sobre essa mulher de Provérbios 31, que a gente traz aqui como a Lioness, né? Então, uma Lioness é essa mulher que reconhece o seu valor. E na Febracis a gente fala muito sobre isso, sobre a base é a nossa identidade, depois vem a capacidade, depois vem o merecimento. Então tudo começa na nossa identidade. Quanto mais a gente se conectar, estiver alinhado com quem realmente nós somos e conectar com essa essência de ser virtuosa, faremos coisas virtuosas e teremos coisas virtuosas. Então começa por aí. Não tem como negligenciar a nossa identidade. E pode parecer simples, mas não é. É algo para ser eterno, sabe? Enquanto a gente estiver aqui, Deus vai estar nos moldando. Então, a gente modela Jesus, mas Ele nos molda. E é diariamente. Então, é fundamental a gente olhar e ler e reler essa mulher, né? A Jana vai propor aqui uma atividade para a gente fazer. E seria arrogância achar que, não, já trabalhei demais, não, já fiz muito curso, já fiz muito coaching. Gente, a gente sempre vai precisar, sempre vai poder melhorar. Então, essa minha busca e essa minha sede
para descobrir, né, quem nós somos em Cristo, é porque tudo passa por essa questão espiritual. Ele veio como um exemplo para todos nós. O primeiro milagre que é contado na palavra de Deus foi num casamento. Então, existe sim algo especial, existe sim uma unção especial sobre o casamento. E você está se posicionando, né, como essa mulher virtuosa e trazendo essa unção, esse vinho novo para o seu casamento. Sem sombra de dúvida, isso mexe e movimenta no mundo espiritual. Só que quando a gente realmente sabe quem nós somos e que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, nada tem o direito de nos tocar. Então, conte com esse exército, sim, de mulheres posicionadas, de lioness que vão estar cobrindo você e sabendo que Deus já cuidou de cada detalhe, né? Ele é realmente maravilhoso e certeza de que vai ser um dia muito especial. Hoje mesmo já falei aqui, eu falei assim, já vou blindar de todos os lados, inclusive na minha alimentação aqui, me preparando. E fico muito feliz de saber que você está consagrando, né, diariamente o seu ser e tudo aquilo que você é e está atenta aos sinais e é um exemplo para todas nós, né? Então que a gente possa se espelhar no que você compartilhou hoje aqui, mostrando que em primeiro lugar sempre é Ele. Eu estou muito feliz porque esse mês, né, eu vou relançar o nosso produto aí do Modelando Jesus e é isso, sabe? A gente realmente tem que se conectar com a nossa real identidade e a nossa identidade é em Cristo e olhar para Ele e saber que tudo podemos naquele que nos fortalece, naquele que é o cabeça, não o nosso amado e que a gente possa a cada dia se revestir dessa noiva, eu vi lá as noivas também de Cristo, que a gente possa entender, né, o nosso papel e saber que Ele é o nosso noivo amado e que cuida da gente e de cada detalhe. É só isso. Carlinha. Oi, meninas. Oi, Sabrina Sabrina, pode veio. ser? Sabrina não, a Sabrina já passou pela fase, já está na lua de mel, já está curtindo, Gente, só deixa eu mostrar para vocês esse pôr do sol aqui. Não sei se dá para ver direito, mas tá muito especial, né? Eu só Lindo. queria falar rapidamente, né? Porque lembrar um pouco, né, que essa mulher de Provérbios 31, que é a mulher que Deus quer que nós sejamos, né, como mulher e como esposa, muitas vezes, se você lê, né, quando você lê, talvez possa gerar certa inquietação, ansiedade, porque ela desempenha muitos papéis, né? E muitas vezes você pode achar que ela está longe demais do que você é. Então, o que eu queria compartilhar é como a Jana falou, o Espírito Santo, ele vai nos moldar. Então, acalma seu coração, né? Saiba quem Deus quer que nós sejamos como esposa, né? É claro que a gente tem que trilhar um caminho, né? Como tudo que Deus faz na nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas eu queria dizer para vocês que, sim, toda trajetória com Deus, ela tem que ser leve, né? Então lembrar que isso não pode gerar ansiedade, não pode gerar frustração, do tipo, muito menos culpa e acusação de si própria, né? Você não pode ler a mulher de Provérbios e começar a se acusar dizendo que você não faz isso, você não é aquilo, ou você não consegue, né? É lembrar que isso é uma trajetória. Deus quer que você seja desta forma. O que a gente tem que fazer é, Senhor, eu aceito e eu quero ser assim. Me ajude a me transformar nessa mulher. E a partir daí, quando você abre o seu coração, quando você decide ser esta mulher, o Espírito Santo vai começar a agir na sua vida de uma forma leve, sem peso, sem crítica, sem acusação. Esse é o Espírito Santo, tá? Então eu quero dizer isso para vocês porque quando eu li Mulher de Provérbios pela primeira vez, parecia algo assim que inacessível, algo que eu não iria conseguir ser nunca na minha vida. Sabe? E Deus foi me transformando também nessa mulher. Hoje, quando eu leio Mulher de Provérbios 31, eu falo: Uau, eu já estou parecida com essa mulher. Isso é tão bom, porque foi de uma forma tão leve, tão amorosa, né? Deus faz com cuidado, Deus faz com amor, né? A única coisa que a gente precisa fazer é
se colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor, para ser transformada nessa mulher que o Senhor quer que eu seja. E o Espírito Santo vai agir na sua vida. Então eu quero só trazer isso para vocês, porque às vezes quando a gente lê, né, algo na Bíblia e a gente vê que está tão longe da gente, isso às vezes pode gerar uma certa angústia, uma certa, né, uma certa culpa do tipo, Senhor, eu não sou isso aí. Eu não sou essa pessoa, eu estou tão longe disso, né? E isso pode gerar acusação. E Deus é um Deus que não acusa. Então é só você se colocar disponível para ser essa mulher e permitir que o Espírito Santo transforme você nessa mulher. E daqui a um tempo, você vai ver como você está cada vez mais parecida com essa mulher. Isso é tão gostoso. Isso, assim, Ai, gente, isso é Deus agindo na tua vida. Isso é o mover do Espírito Santo. Isso é Jesus, você se tornando imagem e semelhança de Jesus. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Apenas se coloquem disponíveis para ser essa mulher que o Espírito Santo vai agir na vida de vocês. Muito bom, Sá. Amém, que lindo, Sabrina. E ainda presenteou a gente com Maldivas. Aí, ó, gente, vamos modelar, hein? Gente, isso aqui é o paraíso. Assim, eu tenho agradecido demais Deus por me permitir conhecer mais da criação dele. Gente, hoje eu fiz um mergulho com mantas. Uau, Mantas são arraias gigantes e você uau. vê a natureza debaixo d'água, vê a vida debaixo d'água. E você pensar, eu só pensava nisso, falei, gente, Deus, na hora de desenhar o mundo e na hora de criar a terra e o mar, ele foi detalhista, assim, é tudo tão maravilhoso. Eu só tô, assim, sério, eu só tô agradecendo muito a Deus. Amém, que legal, que legal. Bem. Pegando o gancho da Sá, do que a Jana falou de mulheres de provérbios, né? Hoje, quando a Jana foi lendo a Bíblia, eu fui lembrando dos nossos post-its, lembra? Que a gente foi criando. Então, mulher de provérbios para mim, e eu fui anotando, eu sou, né? Quando a Jana foi lendo, eu sou empreendedora, eu sou empresária, eu sou visionária, eu sou investidora. Tudo isso estava na Bíblia, né? Eu sou doadora e generosa, sou sábia, sou provedora, sou forte, sou digna, sou temente ao Senhor, sou valorosa, sou uma líder. Então, acho que Mulheres de Provérbios está aí para nos inspirar a nos fortalecer a nossa identidade do eu sou, a nos fortalecer nos nossos post-its, né? Que foi aquela dinâmica que a Jana trouxe para a gente. Então, acho que, Jana, também não tinha tema melhor para você falar de fé e graça, né? A sua identidade já é muito fortalecida, assim como a sua capacidade. E agora você está vivendo o seu merecimento. Então, tudo, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes para que você viva um sobrenatural em Deus do merecimento. Você está na fase do merecimento, a fase de acessar as suas heranças, de quebrar, de tudo cair por terra, toda qualquer crença limitante que possa ainda existir, que caia por terra. Esse é o seu momento. Então, esses 31 dias aí, só de falar já estou arrepiada também, gente. Esses 31 dias são exatamente para que o seu venha o auge do seu merecimento, né? Acho que dia 19 assim vai ser um dia muito sobrenatural. É uma semana santa, né? Você foi por acaso, ainda tem isso, é a Semana Santa, um dia antes da Páscoa. Então, assim, é tudo tão forte essa data, é tudo tão é, sobrenatural. Acho que a gente vai acessar, o dia 19 Deus vai estar lá conosco, vai descer a terra, porque vai ser assim, muito sobrenatural. Nós vamos quebrar tudo lá, assim, vai ser tudo realmente, né, o acesso, o pouquinho que eu tive a oportunidade já de espiar lá, né? De acessar alguma coisa, assim, eu sei que vai ser muito forte, muito impactante. E Mulher de Provérbios é algo característico muito em nós aqui da Lions, né? Que é a força e a sabedoria, né? Nós somos ser autêntica, usar dessa força, usar dessa sabedoria. Uma mulher que é uma mulher sistêmica, aquela mulher que as pessoas falam assim: nossa, como que você consegue, né? Como que você consegue gerar riqueza, cuidar da família, cuidar do seu trabalho, ter fé? Enfim, é algo que as pessoas às vezes acham que é muito difícil, mas que existe, e já está lá atrás, é bíblico isso. Então, a gente pode acessar também. Todas nós somos mulheres valorosas, todas nós somos mulheres de provérbios, porque nós estamos o tempo todo buscando acessar os recursos sobrenatural em Deus. Então, acho que é viver, nos permitir viver essa experiência com Jesus, experiência com Deus, porque todas nós somos muito de mulheres de provérbios, não pouco, nós temos muito de mulheres de provérbios. Então, acho que
que era esse recadinho que eu queria dar hoje. Parabéns, sempre é muito bom ouvir também essas experiências, Ana. Ô, Jana, e hoje é aniversário da Manuela Azevedo. Vou falar isso aqui também. Obrigada, obrigada, Carlinha. Gente, a Carlinha ainda trouxe isso. Quando eu fui pedida em casamento pelo Emerson, que ele marcou a data, eu não sabia que cairia na Semana Santa. E só veio isso. Eu sabia que tinha um monte de feriado, 21, 23, não sei o quê. Mas eu não sabia que o calendário ia cair na Semana Santa, que é a morte de Cristo, como se fosse na sexta-feira, pelo calendário, e domingo a ressurreição. Então, além de tudo, meu casamento, ele cai exatamente entre esse momento da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então, assim, tem tanto significado envolvendo esse momento, não são poucos. Então, é como se o céu realmente estivesse abençoando, é de Deus, essa data, tudo que vai acontecer, eu tenho certeza que tem a mão de Deus nisso. Eu não tenho zero dúvida. Um negócio assim incrível o que aconteceu, como Deus me ama, meu Deus, eu fico até constrangida E porque uma das coisas que eu sempre falo, né, sobre essa época da ressurreição e tudo, é que começa um ciclo novo, né? Quando a gente acha que é o fim, não é o fim, é o começo de algo maior, porque aí começa a era do Espírito Santo de Deus nas pessoas. Então eu creio que é essa unção que você vai casar, sabe? receber, né? Tipo, é um Eu acho que eu marco vou para o receber uma novo unção nova, tempo né? e coisas ainda maiores na sua vida, porque é o que acontece logo depois da ressurreição de Cristo. Eu creio que estão chegando que eu não sei exatamente o que é, que se eu falar para vocês que eu sei, não é uma realidade, mas eu sei que algo novo está sendo liberado e construído em mim e que tenho certeza que vai jorrar através de mim. Eu não tenho dúvida disso que está acontecendo, porque é muito forte, é muito testemunho. É que depois que passa, você vai organizando a ordem desses testemunhos racionalmente. Eles vão acontecendo, esse sobrenatural, e eu sempre falei. Eu vivi na minha conversão, no ano da minha conversão em 2016, que eu já falei aqui, um sobrenatural que eu nunca imaginei viver. Eu falei, não sei nem se eu vou viver de novo um sobrenatural de Deus desse. Meu Deus, não tem nem como eu falar. Estou vivendo agora. Estou vivendo o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, todo dia, levantando um exército agora. Por quê? Porque ele sabe a luta que está acontecendo muito mais do que eu. E um exército explícito, né? Porque a pessoa podia fazer uma oração e não me contar nada. O exército começar a falar comigo, o que que está fazendo, como está fazendo, o que que é. A outra fala, a outra faz um vídeo, quebrantada, chorando, orando. Gente, é muito amor, é constrangedor isso. E eu recebo essa graça, amém, obrigada, Senhor. E eu recebo essa unção e esse azeite novo que Ele quer trazer para a minha vida. E recebo para jorrar, para transbordar, para também passar, para compartilhar, porque Deus não vai fazer coisas na nossa vida para a gente não testemunhar. Já pensou se eu guardasse isso tudo que eu estou vivendo só para mim? Olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo. Só para mim, e você não achar que ele também pode fazer para você? Você vê a Fran, que eu falei de graça, não demorou um mês, ela já estava recebendo as graças dela. Por quê? Porque tem graças que são para mim, tem graças que são para ela, tem graças que são para vocês. E a gente precisa ter a percepção para entender qual é a graça que o Senhor quer entregar na tua vida. Hoje, a Manu também fez parte do meu. Hoje é aniversário da Manu Azevedo, que é a ginecologista que me deu a receita tudo de novo, que eu fui lá, a minha consulta, eu não tinha feito nada, que eu viajei. Hoje é aniversário dela. Ela fez um vídeo lindo falando de graça e de Jesus. Vai lá no perfil da Manu Azevedo. E é um bálsamo, é um perfume de Jesus aquele vídeo. Coisa linda. Parabéns, Manu. Parabéns para você. Que você seja ainda mais ungida, mais completa. Ela que cuida de mulheres, gente. Ela cuida de mulheres. Ela é uma ginecologista, obstetra, especialista maravilhosa, linda. Escreveu um devocional de um ano. 365 dias. Olha aí o novo desafio, hein, minha gente? Olha aí, ó, já.
Deus falando aqui. Ela escreveu o devocional de 365 dias. Por quê? Com Gente, a Bíblia que ela recebeu de você. uma Bíblia com uma sementinha que eu plantei lá. Tá vendo como a semente a gente não sabe até onde vai o fruto? Então, ela me mandou um autografado falando dessa semente. Então, gente, não precisa ser um devocional. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. A gente começou fazendo o plenitude, aí são 40 dias. A gente está propondo aqui 40 dias. Tem o devocional da Manu, de 365 dias. A gente vai viver muito tempo nessa terra aqui. Então, tem muita coisa que a gente pode estar fazendo. Não só escrevendo, como promovendo o que as outras amigas fazem. Uma coisa, tem a Ariane que faz lá a Bíblia. Quem não sabe ler a Bíblia, quem não entende a Bíblia, tem lá online para você aprender. Começou um novo ciclo agora para ler a palavra. Ela trouxe um padre maravilhoso. Eu estava indo para a conferência, parei para ouvir, fiquei 1 hora e meia na live da Bíblia. Vou fazer sábado. Ele explicando cada coisa, cada revelação ele trouxe. Essa coisa mesmo do crédulo, do incrédulo, que o crédulo, quando vê, é milagre. O incrédulo é um sinal que aquilo pode ser o Messias. Quantas coisas na nossa vida a gente ainda continua incrédula? A Sá mesmo falou, a própria mulher de Provérbios, a gente ainda está incrédula que a gente é essa mulher. Foi Deus que fez. A Sabrina trouxe aqui, meu Deus, Deus criou aquele mar cheio daquele detalhe, tudo colorido, tudo lindo, maravilhoso. Jesus, só Deus para fazer um nível de detalhe desses. E a gente ainda duvida de coisas que Deus pode fazer na nossa vida. A gente duvida, sendo criação de Deus e agora filha, já que cremos nele, que Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida, no nosso temperamento, na nossa vida espiritual, conjugal, enfim. Já estão extrapolando o tempo aqui, mas mereceu, porque foram muitos milagres juntos, foi um sobrenatural. Mas eu vou propor uma coisa diferente, tá? Porque Deus mudou algumas coisas aqui diante desses acontecimentos. A gente aqui está dizendo, e eu vou pedir para você fazer isso depois, e vou te convidar a fazer uma jornada, uma caminhada comigo, e a gente vai falar sobre isso no grupo, tá bom? Agora vamos criar o seu milagre que começa na sua mente e depois na palavra que sai da sua boca. O tempo todo na conferência desse final de semana, do que eu consegui pegar. E a pregação de ontem do pastor Josué falando, que eu também compartilhei com vocês, falou sobre isso, sobre profetizar. Por herança você tem direito. Então, você falar, você vai trazer a palavra de morte ou de vida. Então, é você decretar as coisas que você quer viver. E aí, eu estava com isso na minha mente, eu não sei se eu comentei com vocês aqui em outro devocional, de convidar. Eu tinha já até falado com ele, mas o Emerson está meio ó, voltado em algumas coisas do trabalho. Eu falei, vamos fazer 40 dias, porque eu estava com esse 40. Eu tenho até que tirar esse 40. Deus não quer mais que eu fale de 40, quer que eu fale de 31. 40 é do deserto, 40 anos no deserto, 40, isso tudo é da lei. E Jesus foi provado 40 dias no deserto. Deus não quer mais que eu falo de 40. Deus quer que eu fale de 31. Já entendi. E aí, eu falei, vamos fazer 40 dias consagrando o nosso casamento. Aí eu fiquei pensando em alguma ação do que a gente podia fazer, de repente fazer validação, ou presente, surpresa de amor. A gente fazer uma caminhada, uma jornadinha aí, de preparando para a gente chegar no cume do dia do casamento, porque, afinal de contas, a gente está junto há 30 anos, gente. Não tem ai, ai, vou lá, vou casar. Tem, porque a gente está grato de formalizar esse casamento. Mas não aquele, né? Não é desse jeito, é de outro jeito. Então, eu falei, vamos consagrar e tal. E aí fiquei pensando, falei, quer saber? Não vou chamar ele para fazer nada, não. Eu vou fazer. Comecei a selecionar uma série de fotos, desde que a gente se conheceu lá de trás, e comecei no meu bloquinho de notas, preparar todo dia uma mensagem que eu vou mandar para ele a partir do dia 1º, dos próximos 19 dias, contando.
passando pela nossa história. Mando a foto, estávamos aqui, vivíamos isso, e profetizo que. E aí comecei a escrever, já escrevi acho que 13 ou 14 dias, faltam ainda 4 dias. E aí, quando eu comecei a receber as mensagens das mulheres, das noivas, de todas aquelas noivas do Mulheres Experience, e minhas amigas que me amaram e esse exército se levantou, eu falei: quer saber? Deus talvez não queira que eu faça com eles, mas Deus talvez queira que eu faça com elas, com as Lioness. Vocês topam? Eu vou fazer. A gente poderia até fazer 31 dias, que é igual aquele filme. Como é que é o nome daquele filme de casamento? Que eles estão quase se separando? Prova de Fogo, a Prova de Fogo. Alguém já assistiu? Alguém já assistiu a Prova de Fogo? Quem não assistiu, assiste o filme A Prova de Fogo. Vocês topam, então, 31 dias? Eu vou fazer 19 para o casamento, mas vou continuar 31. Da gente fazer juntas. Porque em vez de a gente envolver o nosso marido nisso, vai partir da gente. A gente fazer todo dia ou validação, ou honrar, ou surpresa de amor, e a gente botar no grupo. Por quê? Porque quando a gente faz uma coisa coletiva e coloca à prova, a gente se compromete publicamente e a gente começa um movimento e mantém. Como a gente está falando de mulheres, de Provérbios 31, vou propor 31 dias. Então, a gente começar e fazer 31 dias como se fosse uma prova de fogo, por causa do meu momento, mas acredito que isso vai ser bênção na vida de vocês. Se Deus está liberando essa bênção aqui de casamento para mim, eu tenho certeza que é para vocês também. E se você está aqui agora assistindo, é para você também por algum motivo. O Espírito Santo te trouxe até aqui. Pode Então, se o Espírito... começar hoje, que aí dá É, 30 dias de abril com mais hoje. Aí dá 31. mas eu tenho uma direção para começar amanhã, Ah, então, bom. a partir de abril. Então, hoje a gente vai combinar isso e a gente vai começar a partir de amanhã e vai fazer 31 dias focado no nosso casamento, para ser essa mulher de Provérbios 31. E a gente tem que fazer prova, porque, como na justiça, tem que ter evidência. Se não tiver evidência, não fez. E a gente vai compartilhar uma com a outra dentro do. Aí eu vou orientar todo mundo. Por exemplo, quem já é casada vai fazer com o marido, quem namora vai fazer com o namorado. Quem está solteira ou separada vai escrever primeiro quem é o marido que quer receber. Detalhadamente. Detalhadamente. Aqui, ó. Vai coincidir exatamente com a ida do meu marido ao legendário aí, tá vendo? Então, detalhadamente, alguém, todo mundo que tá aqui tem um motivo para estar aqui, gente. E vou te dizer, o pessoal tem vindo aqui o quê? Rê, 20, 15, é ou não? A gente chegou aqui a ter 41, 42 pessoas hoje. Então, tá aqui tem um motivo. O Espírito Santo te trouxe. Então, quem não tem ainda ou está separada ou é viúva, vai escrever qual é o marido que quer receber detalhadamente aparência, o jeito que quer ser tratada, como o homem é financeiramente, tudo, tudo. E vai fazer como se ele já existisse. Tá certo? Então, a gente vai fazer essa caminhada juntas. E aí eu vou colocar no grupo, a gente vou orientar vocês. Então, vou me despedir aqui do 20º dia do Devocional Lioness, quinto dia de fé e graça comigo, e manda esse link, curte lá no YouTube, a gente vai subir o dia de hoje, manda para mais gente, porque esse não é um movimento nosso, mas que começou no Semeadora, que tem Lioness, que tem aqui as Lions, e através dela mais coisas maiores e melhores acontecerão. E através de você também. Se você conhece alguém que precisa da palavra que você escutou aqui hoje, manda o vídeo de hoje, que aí a pessoa vai conhecer todo o projeto. Tá bom? Ó, vou me despedir. Um beijo, curte e compartilha. Tchau.